na página 3, claro que é o volume 1 da Física B, e nós temos o exercício 0102 para iniciar esta bela tarde. A velocidade a que um avião se move em relação à Terra e seu consequente deslocamento é resultado da composição dos vetores das velocidades do vento e aquela que o motor lhe imprime. Considere que o vento sopre de sul para norte com velocidade de 200 km por hora e que o destino esteja a oeste do ponto de partida. Se a velocidade que o motor transmite ao avião é de 600 km por hora, para qual direção o piloto deve apontar o avião a fim de que seu deslocamento seja o previsto? Primeira coisa é fazer a roda dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Considere que o vento sopre de sul para norte, velocidade do vento, de sul para norte, 200 km por hora, ou não queria estar nesse avião. E que o destino esteja no ponto a oeste do ponto de partida. O cara, vamos supor que ele tenha partido de um determinado ponto aqui, e está a oeste do ponto de partida. Então tu vê, né? Ele quer chegar aqui. Esse é o ponto de partida, esse é o ponto de chegada. Só que o vento vai estar soprando assim, né? Certo? Se a velocidade que o motor transmite ao avião é de 600 km por hora, para qual direção o piloto deve apontar o avião a fim de que seu deslocamento seja o previsto? Então tu vê, eu quero que no final das contas a velocidade resultante seja essa, né? Apontando naquele sentido, né? Beleza? Mas tem um vetor velocidade somado à velocidade do avião que é de 200 apontando para cima. Então velocidade do vento, 200 apontando para cima. Como é que eu vou fazer para que esse vetor somado com o outro dê esse vetor aqui, ó? É isso que eu tenho que me perguntar. Esse aqui, na verdade, é o vetor resultante que eu quero, né? Para onde é que tem que estar a velocidade do avião? Para onde é que tem que apontar a velocidade do avião? Para que o vetor resultante seja esse, mas eu tenho que somar a velocidade do vento. Vou até deixar os vetores separados, vai ficar mais fácil de raciocinar. Então a velocidade do vento é esse vetor aqui, cujo módulo é 200 km por hora. Eu tenho um vetor que é a velocidade do avião, cujo módulo é 600 km por hora. Concordam? E eu quero que o resultado desse vetor mais esse vetor dê um vetor horizontal. Né? Eu quero que o vetor seja horizontal, não é isso? Então deixa eu ver. Uma das técnicas que eu te ensinei para somar vetores era pegar um dos vetores, velocidade do vento, e fazer eu vou pegar a bunda desse vetor, vou botar na cabeça dele e quero que o resultado seja horizontal para a esquerda. Se a velocidade do avião fosse essa, somada com a velocidade do vento, a velocidade resultante, que seria esse vetor, vai apontar para o destino, concorda comigo? E aí, para onde é que o piloto do avião tem que apontar mais ou menos? Será que vai ser bem aqui em noroeste, em oeste e sul? Será que vai ser bem em sudoeste? Por que eu posso dizer que não é exatamente no sudoeste? Vou fazer os vetores mais honestamente. 2 quadradinhos para representar 200, 6 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos para representar o vetor resultante, certo? Então a velocidade do avião, ó, teria que ser essa aqui, né? E agora ficou mais claro, por que eu não posso dizer que é exatamente para sudoeste? Porque não é no 45 graus, né? Porque não, só se o avião tivesse velocidade de 200. Então, é mais para onde? É
sul, como é que é o nome desse aqui mesmo? Sul, sudoeste, ou será que é mais para oeste e sudoeste? Certo? Concordam que é mais inclinado para cima, né? Não é mais inclinado para baixo, né? Então dos 45 graus é mais para cá, né? Então a resposta mais adequada seria por ali, né? Oeste e sudoeste. O que ele fala? Tu vê, ele, né? Foi fraquinho aqui a questão, né? Ele deveria ter abrido mais a roça dos ventos, como algumas questões fazem ali, né? Ou seja, o cara tem que ter noção de geografia para responder também, né? Tem que saber aquela nomenclatura daquelas direções não principais ali. Então tá, o cara até falou que é sudoeste, a gente perdoa o erro dele, né? Apesar de ser um erro relativamente grande, né? Porque a diferença entre as velocidades é grande. Tu vê, cara, é uma questão bobinha, só que tu conseguir fazer o vetor, né, cara, é incômodo aquilo ali. É incômodo, certo? Então eu achei bonita a pergunta, cara. Ela não é uma questão fácil, não é questão de qualquer um chega e faz. Tem que ter boas noções de vetor aí. Então tu vê, ele te deu um vetor de 200 vertical para cima e te deu o resultante, que era horizontal para a esquerda. E, aqui eu errei. Tem um erro na minha representação. Tem um erro absurdo na minha representação. Não, a questão está certa, entendeu? Tá tudo certo, tudo que eu falei é honesto. Mas tem um erro absurdo na minha representação que tu tens que conseguir reconhecer. Colocou os 600 como resultante. Os 600 eu coloquei como resultante, era a velocidade do avião. Então a representação está errada. Mas mesmo assim eu posso garantir que não é 45 graus, por quê? Qual que deveria ser o vetor resultante se fosse 200 e 200? É a mesma coisa que perguntar qual é a diagonal de um quadrado, de lado L. Lembra no passado quantas vezes eu deduzi isso para ti? Qual é a diagonal de um quadrado de lado L? L vezes... É a primeira e última vez que eu faço isso esse ano, tá, galera? Que eu não posso mais perder tempo com esse tipo de bobagem. Se o quadrado tem lado 3, qual é a diagonal? Obrigado, 3 raiz de 2. Se o quadrado tem lado 10, qual é a diagonal? Tu imagina um cara que já decorou isso e um cara que não decorou. Ah, mas dá mais de 5 minutos de diferença naquela questão já. Só por não ter decorado que a diagonal de um quadrado é raiz de 3. Quanto vale a diagonal de um cubo de lado 5? Se o quadrado, a diagonal é raiz de 3, o cubo, que tem 3 dimensões, raiz de 3. A diagonal de um cubo de lado 1, de lado L, é L raiz de 3. Também foi deduzido ano passado, é só fazer 2 Pitágoras ali, certo? Então se eu te dou o lado de um cubo, a diagonal é instantânea, é só multiplicar por raiz de 3. Cubo de lado 1000, diagonal, 1000 raiz de 3. Quanto que deveria ter sido esse vetor para que fosse 45 graus aqui e aqui? Teria que ser 200 raiz de 2, certo? 200 raiz de 2. Então tu vê, se aqui fosse 200 e a velocidade do avião 200 raiz de 2, eu teria certeza que ele ia se deslocar 200 para a esquerda, né? E aí eu poderia dizer que seria exatamente em sudoeste, certo? Olha quanto tempo eu gastei só para tentar te convencer por que não é exatamente sudoeste. Então a questão está errada, professor. Não dá para fazer a questão, né? Não tem outra coisa que seja próxima disso, né? Ah, eu vou apontar o avião para o sul. Eu aponto o avião para o sul, aí o vento me empurra para o norte e eu paro no oeste. Tu concorda que por eliminação fica bobo também, né? Deixa eu ver a outra. Eu vou apontar para sudeste. Sul, leste, sudeste. Concorda comigo? Eu aponto o avião para lá, o vento me empurra para trás enquanto eu tento ir para lá, né? E de repente eu vou para o oeste. Que absurdo, né? O piloto pirou. Sudoeste, vimos que não faz sentido. Vamos para o norte. Aí eu vou apontar o avião para o norte, o vento me empurra para o norte e de repente eu dou a volta ao mundo e paro no oeste. Nada a ver com a vida. Noroeste, agora sim, noroeste. Norte e oeste, eu aponto o avião para lá. Aí o vento me empurra para lá.
putz, então em vez de eu ir para lá, né, eu vou um pouco mais em direção ao norte, né? Nunca que eu vou parar no oeste. Agora, realmente, se eu aponto o avião para sudoeste e o vento me empurra para cima enquanto eu estou indo, né? Faz sentido eu ir para o oeste, né? Então tu vê, eu resolvi vetorialmente na raça contigo para ficar bonito, mas dava de ter usado a intuição para sacar qual era a direção, né? Certo? Concorda comigo? Que dava para usar um pouco o bom senso ali? Mas eu gostei da questão por isso mesmo. Muitos, de repente, responderam no bom senso e ficaram satisfeitos. Mas provar vetorialmente foi um pouco mais chato, arrumar os vetores ali, né? Para provar que a velocidade do avião tem que ser inclinadinha para poder fechar a brincadeira. Muito bom. Pô, quer dizer, então, que o piloto tem que ter a noção da velocidade do avião para poder apontar o avião para o lugar certo. Se estiver ventando muito de lado, o cara não vai parar em Floripa. O cara para em Navegantes. Pô, galera, vou deixar você em Navegantes, que o vento era... Como é que será que na prática funciona essa encrenca? Tem um computador avisando com cores, com letrinhas, se saiu do lugar certo, o computador já vai... Outro piloto não fica segurando o manche, tá, gente? O tempo inteiro. Ele decolou, depois que ele decolou, piloto automático. Ele vai tomando cafezinho com o piloto, batendo papo, falando da vida do outro, da vida dos passageiros, etc e tal. Aí, tá próximo de aterrissar. Aí ele pega o manche de novo e vai isso por pouco tempo, né? Porque sempre que dá merda, alguém faz uma cagada, aperta um botão errado, bota o manche na posição errada, daqui a pouco é o computador que vai inclusive decolar e inclusive pousar, menos pessoas morrerão nos aviões. Muito bem. Chega, Otávio, não te enrola, animal. 0102 foi, na sequência seria 0118. 0118, vamos ver. Ficava assim a 0118. Meu Deus! Na figura a seguir, onde o reticulado forma quadrados e lados 0,5, estão desenhados 10 vetores contidos no plano XY. O módulo da soma de todos esses vetores é... Cara, ó, eu vou usar o quadriculado do quadro. A primeira seta tem 3 por 2, vê se vocês concordam comigo. 3 na horizontal, 2 na vertical. Depois tem essa seta aqui, depois tem uma outra seta ali, depois tem outra seta aqui, e depois tem outra seta aqui. Como é que eu desenho esse vetor resultante de todos esses aí para começar a brincadeira? Sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o primeiro vetor resultante, ó. Aí depois ele colocou mais 5 vetores. Ele colocou mais 5 vetores. 2 por 2, 2 quadradinhos por 2, 2 por 1, depois 2 por 2, depois 2 por 1, e depois 3 por 2. 3 por 2. 3 na horizontal, 2 na vertical. E o vetor resultante desses todos é esse aqui, que sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Se eu quero a soma dos 10 vetores, vocês aceitam que é só somar esse com esse? Aceitam? Então eu vou pegar o primeiro vetor, que eu vou chamar de R1, resultante 1, e vou somar com o segundo vetor, que é resultante 2. Vou copiar primeiro esse, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 quadradinhos na horizontal e 2 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai sair daqui e ir para lá. Esse é o R1, aceitam vocês? Honesto, né? E o R2? O R2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 2 sai daqui e sobe 2. Esse era o R1. Este é o vetor R2. Como eu quero a soma deles, sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é que é o vetor resultante. O que ele pediu do vetor resultante? Qual era o tamanho desse vetor? Falou que cada quadradinho tinha 0,5. Quantos quadradinhos? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 0,5, o que dá 2 centímetros. Esse vetor tem 2 centímetros. Foi mais trabalhosinho assim, né? Mas usamos o método do polígono. Usamos 3 vezes o método do polígono. Concorda comigo? Letra E. Então uma questão legal para o cara se familiarizar com o desenho dos vetores. Morreu mais uma. Pois não. Desenhar os vetores, tipo, como estão ali Eu já poderia ter pego esse aqui, né? E já continuar a partir daqui, né? Certo? Exatamente. Ele ia parar aqui, ó. Se eu fosse botando essa tripa toda a partir daqui, ia parar exatamente aqui, dando 4 unidades para cima.
Isso é uma coisa que a gente só faz uma vez na vida, uma na morte, para ter fé que é verdade, entendeu? Depois a gente nunca mais faz, certo? Então, ó, 2, depois aqui, depois 2 por 2, depois 2 por 1, depois 3 por 2, 1, 2, 3 por 2. Beleza? Tá no mesmo. Show de bola. Depois 0,1,20. A 0,1,20. Falava o seguinte. A figura abaixo mostra um sistema de vetores. A respeito da forma como estão ligados, assinale a alternativa correta. Eu lembro que no começo do meu estudo de vetores, esse tipo de questão me apavorava. Eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Eu sofria muito nesse tipo de questão. Vamos montar a questão. Tem o vetor A, tem o vetor B, tem um vetor C, tem um vetor G, aí tem um vetor F, um vetor E e um vetor D. Professor, os tamanhos, não vai importar os tamanhos, o que importa é a estrutura da figura está idêntica à da apostila. Se vocês detectarem algum errinho, me contem, porque eu não estou fazendo de propósito. Esses eram os vetores. Aí ele começa a falar, será que eu posso afirmar que o vetor A mais o vetor B mais o vetor C dá 0? Ou o cara já até preparou, bundinha na cabecinha, o vetor A mais o vetor B mais o vetor C resulta no vetor G. O vetor G saiu da origem dos vetores e foi até a extremidade do último. Então eu poderia dizer que A mais B mais C é o próprio vetor G. Isso eu poderia dizer, mas não que é igual a 0. Para ser igual a 0, só se na extremidade do último encostasse na origem do primeiro. Certo? Será que tem aquela alternativa? Putz, olha para B. Essa não foi tão difícil. Tem outras, cara, que tu fica procurando e tu não acha. Meu Deus, cadê a alternativa? E tu só acha a alternativa quando tu desloca um dos vetores. Como assim desloca? Desloca, tu pode passear com o vetor sem mudar o ângulo dele, sem mudar o tamanho dele, lembra? Certo? O D, parabéns garota, o D mais o E mais o F resulta nesse vetor aqui, ó, que é o menos G, concordas? Ou seja, o método da bundinha na cabecinha a gente tem que tomar cuidado, como ele é muito empolgante. O último vetor a gente quer botar bundinha na cabecinha, e não é? O último vetor é o bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha, o vetor resultante. Mas muito boa a tua colocação, muito boa, é o que então, talvez tenha feito a galera conseguir perceber por que a letra B é a correta. Se eu tivesse com alguma insegurança, eu analisaria todos os outros itens para a gente confirmar que os outros são errados. Mas como tu vê, né, cara, hoje eu estou prolixo como sempre, e aí eu tenho que dar uma agilizadinha aqui. 0122, 0122, que é na página 6 já. Essa aí é outra que é boa, cara. Muito boa essa questão. Lembrando que... Isso aí não é minha aula não, né? Não. Não é não, né? Não é. Alfacarda, quase infartei. Ó, vale a pena lembrar que na 1.18 a gente já tinha mudado de página, né? Na 1.18 a gente já estava na página 5. Me perdoem não ter alertado para isso. Olha que sacaninha esse cara. No sistema plano figurado, representamos os vetores R iguais em módulo. A intensidade do vetor soma é, e ele coloca os vetores R assim, ó, fazendo um hexágono. Como ficou perfeito o meu hexágono. Aqui tem 120 graus. Aqui todos os ângulos são 120 graus. E ele chamou cada vetor de R. Aquele vetor ali já apontado. O último aqui. Esse. Já arruinaria a questão. Beleza. Cara, tu tem que olhar esses vetores e ver quais que estão numa posição boa para somar.
Quais que tu acha que já dá para te desenhar o resultante? Não precisa ser de todos, de pelo menos alguns. Como? Aí é que tá, cara. Ele quer que eu some todos esses vetores. Ele quer que eu descubra quantos R vai dar todos esses vetores que têm o mesmo módulo R. Bundinha na cabecinha. Eu quero ir atrás de cara que tem bundinha na cabecinha. Deixa eu ver. Ó, esse aqui, ó. Ó, aqui também, ó. Então, esse cara podia ser o primeiro vetor. Aí vai bundinha na cabecinha. Aí mais um, bundinha na cabecinha. Aí mais outro, bundinha na cabecinha. E aí parou. Então, se eu quiser desenhar o vetor resultante desse, mais esse, mais esse, mais esse, seria esse vetor aqui. Ó. Concorda comigo? Eu só somei esses, ó. Usei o método polígono, né, gente? Se tu não reconhece que esse vetor amarelo é o vetor resultante de R mais R mais R mais R, tu tem que voltar a estudar o método do polígono. Bem a base, beabá, beabá, beabá. Lá do primeiro ano, se for preciso. Agora que eu já somei esses todos, eu vou parar de olhar para eles, depois eu descubro esse módulo com matemática básica. E vou olhar para os dois que eu ainda não somei. Oh! Caramba! O que eu concluo com a soma dos outros dois? Dá o mesmo resultado que a soma dos outros 4 que eu já somei, né? Se eu achar o valor desse vetor amarelo x, quanto que vai ser o resultante? Já que tem x aqui e x aqui. Vai ser um vetorzão 2x. Se eu descobrir quanto vale aquele x ali, eu detonei. Peraí, isso aqui não é 120 graus? Então, se eu cortar o meio, vira um triângulo retângulo e aqui fica 60. Isso aqui é metade do x, tu concorda comigo? Então, se eu digo que isso aqui é a metade do x, e eu sei a hipotenusa e quero o cateto oposto. Seno de 60 é o cateto oposto, x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é R. Está dividindo, passa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 vezes R, é igual a x sobre 2. Corta o 2 com 2, achei o módulo do x. É raiz de 3 vezes R. Mas como o meu vetor vai ter 2 vezes o módulo do x, 2 vezes raiz de 3 R. É esse o resultado da soma desses vetores todos. 2 raiz de 3 R. É um vetor vertical de baixo para cima. O que ele diz no gabarito? Acertei. Cara, o difícil dessa questão é tu sacar que caminho tu vai tomar. Porque tu vê, eu poderia ir somando de 2 em 2, né? Poderia ter somado isso aqui primeiro, ter somado esses dois e esses dois, e ter que somar esses vetores. Eu acho que a maneira mais prática de tu já achar a resposta é fazer aquele caminho ali. A primeira vez que me pediram esse exercício, que é o 3º ano que eu faço esse mal de exercício, e eu, quando era mais novo, treinei esse tipo de exercício. Não sei se me saía bem, acho que não, provavelmente não. Mas a primeira vez que me pediram, fazer, né, em aula, assim, fazia um tempão que eu não via isso. Tu acha que não me deu um friozinho na barriga? Tu acha que não deu uma travadinha? Eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí enxerguei, assim, depois de uns 30 segundos de agonia, eu enxerguei a solução. Mas, no vestibular, bota uma pitada de nervosismo, isso aí dá um índice baixíssimo de acerto, esse tipo de questão discursiva. Índice baixíssimo de acerto. 01, 22, por enquanto a mais bonita aquela ali. Ah, professor, mas a gente só usou 2 vezes o método dos polígonos e usamos um triângulo retângulo. É, mas vai ter essa ideia. Vai ter essa ideia na hora lá. 01, 22. Bonita questão, hein? Gostei de ver. Sempre as discursivas dando um trabalhinho a mais. Vamos para 02, 21. 02, 21. Vamos discutir esta questãozinha.